Paz do Senhor a todos, pessoal. Que Deus abençoe. Está muito doente ultimamente, né? E devido a todas as agendas também lotadas, tive dificuldade em gravar essas duas últimas aulas, que é sobre pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. Estamos finalizando a matéria, finalizando o ano. Aqueles que estiverem bem receberão seus certificados de formação em teologia. E a última matéria é escatologia. No fim dessas duas últimas aulas, faremos uma prova, findando o ano. Amém? Então, nós estamos falando sobre escatologia e eu queria, de uma maneira rápida, apresentar para vocês as posições teológicas que temos hoje. As três principais posições escatológicas, por exemplo, é o pré-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo e o mesotribulacionismo. É interessante que a maioria das igrejas hoje em dia defendem o pré-tribulacionismo, não é? Que é a visão que defende que a volta de Cristo se divide em duas etapas, para buscar a igreja, onde temos o arrebatamento sendo invisível, e alguns dizem arrebatamento secreto, mas não é arrebatamento secreto. Aqueles que entendem a posição pré-tribulacionista entendem que é o arrebatamento de Cristo, a volta de Cristo será dividida em duas fases. Um arrebatamento ocorrendo no início da grande tribulação, antes da grande tribulação, e após um período de 7 anos de tribulação, a volta do Senhor Jesus Cristo. O pré-tribulacionismo é ligado ao dispensacionalismo. Quando eu falo dispensacionalismo, eu falo dispensacionalismo clássico, as 7 dispensações, que são inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei e graça e milenial, né? Então, esse é o dispensacionalismo clássico. Para nós, a forma mais correta de se interpretar o livro de Apocalipse. Nós entendemos que isso será futurista, mas as dispensações já estão acontecendo. Nós tivemos a primeira dispensação, que é inocência, com Adão e Eva no Éden, consciência, que é o despertar da inocência, o governo humano, que é justamente o governo dos homens ali, patriarcal, que é os patriarcas, o tempo dos patriarcas, a lei dada por Moisés, a graça, que é o nosso período, nós estaríamos na dispensação da graça, e o milenial, que seria a instauração do reino de Cristo, do milênio, onde os fiéis reinarão 1000 anos com Cristo na terra. Claro que ainda existem outras formas de dispensacionalismo, mas quando eu falo dispensacionalismo, que está ligado diretamente ao pré-tribulacionismo, eu me refiro ao modelo clássico, dispensacionalismo clássico. Ainda no pré-tribulacionismo, nós entendemos uma distinção entre igreja e Israel. Então, por exemplo, antes da porta da graça se abrir, a salvação era aos judeus. Como os judeus rejeitaram, então a graça foi aberta a todos que querem, que aceitam a salvação de Cristo Jesus. Logo, há uma distinção clara. E isso, no fim dos dias, Jesus ele vai novamente voltar a salvar os judeus. Isso no período ali da tribulação. Depois que a igreja for arrebatada, a porta será aberta novamente para os judeus. Porque Jesus veio para os judeus, porém os judeus rejeitaram. Então, assim como Paulo fez, a salvação foi oferecida aos gentios, que somos nós, né? E o pré-tribulacionismo defende essas bases. Praticamente isso é a base do pré-tribulacionismo. Temos então uma distinção clara entre igreja e Israel. Jesus veio para os judeus, mas os judeus o rejeitaram. E temporariamente a porta foi aberta para nós que somos gentios. Então nós
somos cristãos gentios espalhados por todo o globo terrestre. Porém, sabemos que os judeus são os filhos especiais de Cristo. São os filhos especiais de Deus, né? Então, sabemos que Deus tem dois povos distintos. Isso fica claro nas cartas de Paulo. Os judeus e os gentios. Claro que em Cristo Jesus não existe nem mais judeu, nem mais gentio, nem grego, nem mais israelita. Mas todos são a igreja de Cristo. Então, a igreja de Cristo é constituída de dois povos, judeus e gentios. O período da tribulação dura 7 anos, que seria referente às 70 semanas de Daniel, Daniel capítulo 9. E nós podemos ver claramente em Apocalipse 13, que seria a 70ª semana. Nós usamos o de texto para defender isso, Romanos 8:1, Coríntios 15:51, 1 Tessalonicenses 1:10, que é praticamente 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses são os textos mais famosos, né? 1 Tessalonicenses 4:17 e 5:9 e Apocalipse 3:10. Nós vemos também que no capítulo 3 de Apocalipse, depois do capítulo 3, nós não vemos mais a palavra igreja. Provavelmente, os teólogos pré-tribulacionistas, eles defendem que após isso, nós não encontramos mais a igreja em Apocalipse, seria uma referência que a igreja está no céu e não mais na terra. E logo ela estaria participando das bodas do Cordeiro. Então a igreja, depois de Apocalipse 3, não se encontra mais na terra, se encontra no céu. E ainda em Apocalipse nós vemos a ceia, as bodas, né? Nós vemos a ceia do noivo, a ceia do Cordeiro, e nós vemos paralelamente também, nós temos a ceia de Deus, onde Deus dará como carne, a carne dos homens às aves do céu. Então isso é uma referência que a igreja não se encontra mais na terra. É interessante que a maior parte das igrejas, elas adotam o pré-tribulacionismo. O que pesa contra o pré-tribulacionismo é que ele é uma teoria mais recente, né? Ela é uma teologia mais recente. Não significa que é errada, mas ela é uma teologia mais recente. O pós-tribulacionismo ele é mais histórico, ele é mais antigo. Mas o pré-tribulacionismo, devido a, provavelmente, oriundo das teologias pentecostal, ele se desenvolveu mais, até porque no Brasil, a grande parte da igreja é de teologia pentecostal. São ramificações da própria Assembleia de Deus, né? A Assembleia de Deus é uma igreja recente no Brasil, tem pouco mais de 100 anos, e a maior igreja brasileira, e muitas das suas ramificações beberam da fonte teológica da Assembleia de Deus. Então, claro que o pré-tribulacionismo se espalhou de maneira fenomenal no seio da igreja, né, pessoal? Então, claro que a maior teologia seria pré-tribulacionista. A teologia brasileira, em sua maioria, é pré-tribulacionista. Mas nós também temos muitas igrejas batistas que são pré-tribulacionistas. Igrejas congregacionais, algumas igrejas congregacionais. Nós temos o pré-tribulacionismo, na verdade, ele está espalhado no seio da igreja brasileira, não só nas igrejas de pentecostais ou neopentecostais, mas o pré-tribulacionismo ele já se espalhou pela igreja brasileira. A grande parte dos pastores e teólogos acreditam que a volta de Cristo se dará em 2 fases. O arrebatamento durará, o período ali entre o arrebatamento e a volta de Cristo serão de 7 anos. E a igreja estará no céu, nas bodas do Cordeiro. E só depois de 7 anos, a igreja voltará com Cristo para derrotar o anticristo e instaurar o reino milenial na terra, dando assim início, findando assim o reino da graça, né, a dispensação da graça, e instaurando a dispensação do milênio. Então, isso defende o pré-tribulacionismo. Logo, a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo, trata-se de um evento único na história,
e ele vai ocorrer após o período de tribulação. No dispensacionalismo, no pré-tribulacionismo, em geral, clássico, a igreja não vai passar pela tribulação, pois ela será arrebatada. Isso aqui é bem interessante. No pré-tribulacionismo, a igreja será arrebatada, não vai passar pelo período de tribulação, pois ela estará guardada no céu com Cristo. É o oposto da teoria do pós-tribulacionismo. Enquanto no pós-tribulacionismo a igreja vai passar pela tribulação e a volta de Cristo será após o período de tribulação, no pré a igreja não vai enfrentar a tribulação. E quais são as bases para isso no pré-tribulacionismo? Que Cristo sempre guardou o seu povo da tribulação. Cristo sempre guardará da hora da tentação, né? Aquelas que serão mais pesadas. Então, interessante que nós temos como maior defensor do pré-tribulacionismo a Igreja Assembleia de Deus no Brasil, conhecida aqui na Paraíba como Missão, né? Igreja Missão, e as suas ramificações, que são as igrejas pentecostais oriundas que saíram da missão. Então, se a sua igreja for uma Assembleia de Deus ou ela tem doutrina da Assembleia de Deus, é bem provável que ela defenda a teoria pré-tribulacionista, porque ela saiu da missão ou de igrejas paralelas, ramificações da missão, outras igrejas pentecostais. Ela é bem aceita, principalmente no meio dos pentecostais, né, pessoal? Essa teologia. Pastor, qual é a sua dica? Eu sempre digo que o aluno ele precisa estudar todas as três teorias. E ali ele escolhe a qual para ele pode ser mais fiel à Bíblia. Agora, eu sempre digo que eu estudo as três teorias, mas eu nunca me identifico claramente com uma. Sou pré-tribulacionista, acredito no pré-tribulacionismo, mas eu sempre digo, e se não for? E se for a verdade for pós-tribulacionismo? Ou se o pós-tribulacionismo ele também pode refletir se a verdade for pré-tribulacionista? Porque, pessoal, a gente está estudando coisas futuras. E no final, só quem sabe é Deus. Por isso que eu não gosto muito de escatologia. Por exemplo, João Calvino, ele falou muito pouco ou quase nada sobre escatologia. Porque estudar escatologia é bom para a gente ter uma noção das coisas que irão acontecer, é necessário. Mas a gente termina articulando, teorizando. Então, assim, eu sempre aconselho os alunos, estude, escolha uma posição, guarde ela para si, mas saiba que a sua posição pode não ser a verdadeira. Vocês estão entendendo um pouco da reflexão? Porque no final de tudo, quem vai saber é Deus. Tem até uma piada aqui. Eu vi um pastor bem renomado contar, acho que foi, não lembro se foi o Hernando Dias Lopes ou o Rodrigo Silva. Ele disse que lá no céu se encontraram um pré-tribulacionista, um meso e um pós. E um olhou para o outro e disse, eu não disse a você que ia ser assim? Só que quem dos três falou a gente não sabe. Porque a gente só vai saber naquele grande dia. Amém, pessoal? Então, basicamente é isso. Eu costumo dizer que a base do pré-tribulacionismo está no livro de Daniel e nas cartas de Tessalonicenses, para você que quer se aprofundar mais. No mais, estudem o material. Amém? Que Deus te abençoe e te dê vitória. Em nome de Jesus.